Glória a Deus. Não vou ler nenhum texto agora. Quando nós falamos de depressão, culpa e medo, foram os temas que me foram propostos aqui, nós estamos falando sobre causas que geram grande sofrimento. Nós estamos nessa manhã, então, falando sobre sofrimento. Nós estamos, então, nessa manhã, falando sobre dores. E o sofrimento, meu irmão, ele é universal. Ele atinge todas as pessoas. Não apenas uma ou aquela, mas todos nós, em algum momento da vida, somos atingidos pelo sofrimento. E o sofrimento existe em todos os níveis. Nós podemos dizer nessa manhã que somos irmãos e irmãs no sofrimento. Quem aqui sabe o que é sofrer? Todos nós. Se tem uma coisa aqui, talvez você nunca foi para Dubai, irmão. Talvez você nunca foi para os Estados Unidos, você nunca fez uma viagem para o exterior. Talvez você nunca conheceu a praia, mas tem uma coisa que nós conhecemos, é o sofrimento. A gente sabe. Quando falamos sofrimento, todo mundo entende mais ou menos o que está se falando, né? E por uma razão muito simples nós sofremos. Nós sofremos, sabe por quê? Porque lá no Éden, nós fizemos essa escolha. Lá no Éden, nós escolhemos conhecer o mal. Sabe? Foi uma escolha nossa. Nós escolhemos conhecer o bem e o mal. E por conta dessa escolha que nós fizemos lá no início, nós sofremos. E sempre estamos expostos a novo tipo de sofrimento. Parece que tem tudo quanto é tipo de mal. Nós queríamos experimentar o mal. E, de fato, parece que cada dia tem um mal novo, um sofrimento novo, algo ruim para acontecer que seja novo. Nós queríamos experimentar o mal, não foi assim? Quando você comer desse fruto, você vai conhecer o mal. E é isso, nós conhecemos o mal e por isso sabemos o que é o sofrer. O sofrimento ocupa lugar nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia está falando sobre o sofrimento. E se nós formos olhar para a história de Jó, é a mais completa, profunda e discussão que há nas Escrituras sobre o porquê que as pessoas boas sofrem. Por que o justo sofre? Por que o justo padece? E dentre todos os tipos de sofrimentos que existem, irmãos, desde o início, dentre todos os tipos de sofrimento, não existe sofrimento, né? Dentre os sofrimentos, as dores emocionais e psíquicas são as mais subestimadas. As pessoas, elas subestimam essa dor. É muito mais fácil dizer assim, eu estou com uma dor de dente, do que falar se eu estou com o coração partido. É muito mais fácil, né? Embora que dor a gente não compara a dor do mesmo jeito. Mas é por isso, por muitas pessoas não compreenderem, que muitas pessoas escondem os seus sentimentos. Estão trancadas sozinhas com as suas dores. E essa tentativa de manter escondido uma dor, de manter escondido um sofrimento que ninguém compreende, que ninguém entende, só aumenta ainda mais o fardo. Mas ainda bem, diga comigo, ainda bem, que Deus não vê como o homem vê. Não, ainda bem que Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso sumo sacerdote, Ele sabe exatamente o que é sofrer, de forma que quando você fala para Ele sobre a dor, Ele entende exatamente o que você está sentindo. Ele entende, Ele tem uma resposta. Em meio à nossa dor, ao nosso sofrimento. O cristão, aquele que conhece Jesus, eu e você, podemos até mesmo sofrer, mas nós não acreditamos na dor sem Deus. Não. Nós não acreditamos que estamos sozinhos no nosso sofrimento. Não. Nós não acreditamos que estamos sozinhos na nossa dor. A palavra de Deus diz que há esperança por isso, para todos aqueles que sofrem, porque Deus não nos abandona nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nos nossos pesares. Não, Ele não. Quem sabe hoje você está aqui ouvindo essa palavra, seja aqui na casa, seja em seu lar, você está ouvindo aqui e por uma dessas razões que eu mencionei aqui, ou não, você se encontra nesse momento trancado em sua dor, fechado na sua dor. Quem sabe? Quem sabe nessa manhã aqui alguém esteja trancado com a depressão. A gente vai falar sobre depressão aqui. Alguém aqui já viu um solo em depressão? O solo em depressão, ele é rebaixado, né? E também é assim uma pessoa em depressão. A depressão
faz com que a pessoa tenha um rebaixamento dos seus sentimentos, um recolhimento. Sabe aquela coisa de pegar a trouxa e ir embora, de fechar dentro de si, de entrar dentro do seu mundo, de desinvestir do mundo externo? Por isso que não há muito interesse pela vida. A vida é preto e branco, não tem cor, não tem alegria, é um recolhimento para dentro de si. Eu diria até, nessa manhã, que a depressão é um trancamento dentro de si mesmo. Você se fecha. Mas não existe uma única causa para que isso aconteça na vida de uma pessoa. Não. Certo é que a gente sabe que a depressão acontece por conta da forma como você reage à perda, seja ela de uma pessoa, seja ela de um objeto. A forma como você reage é que vai determinar. Atribui-se à depressão a multicausalidade. Por quê? São vários motivos. Uma pessoa pode desistir de viver por várias razões. Uma pessoa pode abandonar a vida por várias razões. Ela pode deixar de se interessar por tudo que está externo por várias razões. Por causa de perder alguém querido, a pessoa se recolhe, se tranca e não quer sair mais. Por causa de um luto mal elaborado. Sexta-feira, a Fernanda esteve aqui falando sobre os vários processos que são necessários que a pessoa viva quando ela está enlutada. Para o quê? Para a reabilitação da vida, é necessário. Mas quando a pessoa se tranca e não quer vivenciar o luto, ela pode, de repente, se deparar numa depressão. Sim, uma pessoa pode perder a saúde por conta disso, ficar depressiva. Uma pessoa pode entrar em dívidas, perder a condição social e entrar numa depressão. A pessoa pode perder um relacionamento, seja com o filho, seja com a esposa, seja lá o que for, e entrar em depressão. Ou seja, tem vários motivos, irmãos. Por várias razões, uma pessoa pode se trancar dentro de si mesma, se fechar. E há muita incompreensão no nosso meio sobre esse tema. Quando a gente fala de depressão, as pessoas acham que é tristeza. Não, irmão, a tristeza é importante. Inclusive, segundo Deus, é mais ainda. Porque é aquela que te leva à confissão, ao arrependimento e à mudança. Eu não estou falando de tristeza. Eu estou falando aqui de um trancamento dentro de si, de uma desistência da vida, de uma vontade de não mais viver. Porque enquanto todas as outras doenças e transtornos, a pessoa luta para viver, na depressão, ela luta para morrer. Ela quer morrer porque não encontra mais sentido na vida. E às vezes, sabe, a gente encontra pessoas assim, atentou contra a própria vida. Meu Deus, como a pessoa fez isso? Ela não estava querendo morrer, não, ela estava querendo acabar com a dor. A dor que é incompreendida, principalmente muitas vezes em nosso meio. Quando a gente fala de depressão, crente não fica deprimido, isso não é de Deus, não. Crente deprimido, não. Depressão é coisa do diabo, atribuindo à depressão uma única causa. Pode ser questões espirituais? Pode também, mas é só isso? Não, não é. Por muitas razões, uma pessoa se tranca dentro de si. Você sabe por que essa pessoa está depressiva? Porque o fulano é sensível demais. Muitas vezes a pessoa entra em depressão porque ela foi forte durante muito tempo e chegou um momento que ela não aguenta mais e ela tranca dentro de si e desiste. Nós muitas vezes não compreendemos. Sabe o que é porque o fulano está assim? Deve ser pecado escondido. Certamente fez alguma coisa e é a mão de Deus que está pesando, né? E sabe por que muitas vezes as pessoas trancam dentro de si e evitam falar sobre as suas dores? Ela prefere falar que tem uma dor de dente do que falar que está triste, que está com o coração partido, que tem que pegar uma pá, juntar tudo, porque a vida foi correndo, não deu tempo para consertar e a pessoa teve que ir prosseguindo. Sabe que é muito melhor ela trancar dentro de si para não ouvir julgamentos, preconceitos e palavras que não são muito bem-vindas. A gente sabe muito bem da pitaco, onde Deus não mandou a gente falar. Sabe, eu gosto do texto de Provérbios quando diz assim, falar é prata, irmão, calar, sabe? Falar é prata, calar é ouro, sabe? Tem hora que é isso aí. Você quer fazer alguma coisa para alguém? Cala a boca, sabe? Falar é prata, calar é ouro. Você quer fazer alguma coisa? Cala a boca, falar é prata, calar é ouro. E muitas vezes nós não entendemos. A gente até quer ajudar, mas com um monte de receita de bolo, fulano fez isso, vai dar certo, fulano fez... Irmãos, são várias as causas que levam uma pessoa ao trancamento dentro de si. Outros sabem que estão sofrendo e não querem falar sobre isso, fica negando a dor. E o fato de negar a dor só faz ela piorar.
A depressão tem níveis, e quando a gente não lida com ela como ela realmente é, a gente pode se aprofundar cada vez mais. A gente vai ver um nível profundo de depressão na vida de 2 servos do Senhor notáveis no Antigo Testamento. O primeiro deles é Jó. Poucas pessoas sofreram tanto na vida quanto o habitante da terra de Uz. Eu vou te falar, esse homem foi o homem mais feliz do mundo, mas eu também vou te contar. Eu fui o homem mais infeliz desse mundo. Eu estou rindo para não chorar, irmãos, porque não é? É melhor rir do que chorar, mas olha só, ele teve várias perdas sucessivas e não teve tempo para se recuperar de nenhuma delas. Perdeu tudo que tinha, o homem mais rico do Oriente, perdeu tudo. E num dia só, deve ter sido o pior dia da sua vida, num dia só, perdeu seus 10 filhos. De uma vez, foi arrancada assim, ó, com a mão e tudo, assim, ó. Sabe quando você arranca uma planta do solo assim, que ela custa sair, quando ela vem, ela arranca a terra, ela arrancou 10 de uma vez. Perdeu só isso? Não, perdeu a saúde. Perdeu só isso? Não, perdeu a posição. As pessoas, por conta do sofrimento dele, não o consideravam mais como antes. Deixou de ser servo de Deus, porque está sofrendo. Deixou de ter palavra de Deus porque está sofrendo. Deixou de ter autoridade porque estava sofrendo. Perdeu posição, perdeu a solidariedade da esposa. A esposa não conseguiu entender a dor que ele estava vivendo. Sofreu críticas por quem pensa. Se os próprios amigos estavam compreendendo, imagina o povo que gosta de falar, né? Que gosta de meter a ripa e dar pitaco, falar disso, daquilo, não sabe de nada e fica falando, né? Imagina quantas coisas absurdas. Esse homem não ouviu, porque tem hora, irmão, você escuta cada coisa que dói mais do que está doendo. Você fala assim, Jesus, isso aí é vinagre na dor, né? Isso aí é álcool na ferida, isso aí é o sal que a minha mãe me colocou no machucado quando eu machuquei, sabe? Eu desci o lote assim, para brincar na rua, atravessei um lote assim, enfiei o pé numa garrafa, cortei o pé assim, de cima embaixo. Eles me trouxeram igual um porquinho assim. E a minha mãe pegou uma mão de sal, enfiou naquela ferida. Que é isso, meu Deus do céu? E tem palavras, irmãos, que são igual isso, sabe? Esse sal naquela ferida doendo. Mas não é para sarar, não, é para machucar mais ainda. Imagina, tudo isso levou a ele a uma depressão profunda. Por que você está falando que ele estava em depressão? Não é o que eu estou falando, não é a Bíblia. Olha a proporção das coisas que ele descreve no livro. Ele diz assim, no capítulo 6, verso 13, eu não sou capaz de ajudar a mim mesmo e não há ninguém que me socorra. 7:11, meu coração está cheio de amargura. 7:16, detesto a vida, não quero mais viver, minha vida não vale nada. 30:16, agora eu já não tenho vontade de viver, o desespero tomou conta de mim. 30, 27, 28, o meu coração está agitado e não descansa, levo uma vida triste como um dia sem sol. 30, 31, minha harpa está afinada em cantos fúnebres e minha flauta o som do pranto. 30, 27 e 28, o meu coração está agitado e não descansa, leva uma vida triste como um dia sem sol. Olha só, como que você acha que um homem desse, diante de tantas perdas sucessivas, tendo esse discurso aqui, não está vivendo uma depressão profunda, aguda? Ele quer morrer, mas ele não atenta contra a sua própria vida. Sabe por quê? Porque ele não está sozinho nesse sofrimento. Ele expõe para fora a sua chaga, sabe? Por isso que talvez ele ouviu tantas críticas, porque ele pôs tudo para fora, eu não quero viver, eu estou amargurado, eu estou triste, eu estou infeliz, e as pessoas, servo de Deus amargurado, servo de Deus infeliz, servo de Deus triste, como assim? Jó, homem de Deus, o que está acontecendo? E ele vai falando mesmo, é isso aí, essa pereba que está vendo aí, é isso aí que está aqui dentro, estou expondo tudo para fora, mas eu também exponho uma coisa, não nego os meus sentimentos, mas também declaro, não estou sozinho no meu sofrimento, o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Eu estou desse jeito aqui, está estragado mesmo, está detonado. O trator passou, arrebentou tudo. Não vou esconder minha dor, porque o servo de Deus também sofre, o servo de Deus também padece, o servo de Deus também adoece. Mas eu não estou sozinho no meu sofrimento. E o que ele esperava realmente aconteceu. O Senhor se levantou e o último estado dele foi melhor do que o primeiro. Agora veja o caso de Elias. Elias, depois de experimentar vitórias assombrosas, foi o oposto de Jó. Sucessivas perdas o levaram ao quadro depressivo. Elias,
Olha aqui, experimentou assombrosas vitórias através da vida desse homem. Uma viúva teve o seu filho ressuscitado. Você já pensou o que é uma pessoa ser ressuscitada, ser servo de Deus, usado por Deus para ressuscitar? Você já imaginou que céu na terra é uma coisa dessa? Que a ação de Deus poderosa é essa? Esse é o homem. Um homem que enfrenta um reino, que enfrenta Jezabel, que enfrenta Acabe, que enfrenta os profetas de Baal, sabe? Que enfrenta principados e potestades. Esse homem caiu em profunda depressão. E eu te pergunto, e aí, servo de Deus, caiu em depressão e tristeza? Por que você está falando que está em depressão? É ele que fala aqui, ó, já chega, Senhor Deus, acaba com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. É ele que está falando, sou eu. Caiu numa profunda tristeza, num isolamento e quis morrer. Sabe? Essa vontade de morrer, essa autodepreciação, não sou nada, não sou ninguém, é muito presente na vida de quem está sofrendo uma depressão muito aguda. Mas ali, naquela caverna, ele ouve a voz do Criador, uma voz mansa e delicada. Sabe, 1 Reis 19:11 diz assim, e Deus disse, sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. Deus chegou lá no monte, na caverna, e bateu na porta da caverna. Como é que bate na porta da caverna, irmãos? Sai para fora. Oh, sai para fora, tem gente aqui que quer falar com você. E eis que passava o Senhor como também um grande vento, e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Ele saiu para ver, mas não era ali. Aí, de repente, veio um terremoto, mas também não era no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas também não era o fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. E sucedeu que Elias, ouvindo, cobriu o rosto na capa, saiu e na porta da entrada da caverna e escutou a voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Ai, irmãos, o Senhor Jesus nos disse que nesse mundo nós teremos muitas aflições. Ele não enganou ninguém. Ele falou, gente, vocês escolhem experimentar o mal. E tem dias que vai ser muito difícil, vai ser aflição, sofrimento, nós não estamos livres, mas Deus não quer que nenhum de nós venhamos ficar trancados no nosso sofrimento e dor. Ele disse que estaria todos os dias conosco. Por que você está sozinho no seu sofrimento? Por que você escolheu estar sozinho na sua dor? Elias, o que você está fazendo aqui? Por que você não me chamou para vir com você para a caverna? Por que você não veio comigo? Para onde eu estava te levando? O que você está fazendo aqui sozinho? Sabe? Talvez hoje você pode estar trancado ou trancado numa dor profunda, num sentimento terrível de morrer, uma vontade de tirar a sua própria vida para acabar com a sua dor. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que a pessoa que passa depressão é aquela pessoa que está triste, que não quer fazer nada. Muitas vezes a pessoa que está enfrentando uma depressão, ela é ordeira, trabalhadora. Mas quando chega dentro de casa, tira a capa, está igual Naamã. Sabe? Lá ali na sua dor, no seu sofrimento, e quando de repente alguma coisa acontece com a pessoa, a gente fala, mas o fulano. Mas é porque nós não temos abertura para ouvir a dor das pessoas, mas nessa manhã eu estou aqui para dizer para você, nós não estamos sozinhos na nossa dor, porque o Senhor, Ele está ali na porta da caverna, na porta, seja lá do que for, dizendo, o que você está fazendo aqui sozinho? Não. Não é assim? A propaganda? Sozinho não. Cabe mais um aí, e esse alguém sou eu. Eu quero estar com você, junto de você, seja o caminho que você estiver nele. Talvez hoje você está aqui, nessa manhã, e está trancado com medo. Você é uma pessoa que está muito temerosa por várias coisas, ou o medo te impede de fazer várias coisas. A Bíblia diz em 1 Reis 18 que os profetas de Baal e Aserá foram desafiados por Elias. E ele disse assim, ó, o Deus que responder com fogo do céu, esse é o Senhor. E aconteceu, o Senhor respondeu. Sabe, Deus respondeu, Israel reconheceu que o Senhor era o Senhor, eles declararam, professaram, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, eles falaram a verdade, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Os profetas foram mortos e Elias, sabe o que aconteceu com Elias? Elias recebeu uma ameaça.
Está assim, 1 Reis 19, 2. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então, ele recebe uma ameaça e foge com medo e em profundo sofrimento. Deseja a morte, chega na caverna e fica ali naquele lugar trancado. O medo é uma derrota antecipada. O medo é um tormento na nossa vida, sabe? Mas, nessa manhã, eu estou aqui para te dizer que a palavra de Deus é remédio. Ela sara, ela cura, ela liberta, ela restaura. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive há uns dias atrás. Dia 20 de outubro, estava no seminário, o relógio de oração, de hora em hora, os irmãos orando. E, nesse dia 20, era por volta da meia-noite, começaram a tocar um interfone na minha casa desesperadamente. Não era a Amazon, não era o Mercado Livre, não era nada dessas entregas. Era um toque muito... E lá em casa, nesses horários, a gente não atende, porque sabe que, às vezes, pode ser alguma coisa que esteja acontecendo, mas não é que precisa da nossa ajuda. A gente tem que fugir disso. Mas aí, estava tocando demais, e eu comecei a ouvir que tocava... Lá em casa, eu estou no terceiro andar, tocava em todos os andares, e tocava, e todos nós acordamos em casa, menos o Miguel. E eu fui para a janela, abri a cortina e comecei, meu Deus, o que está acontecendo? E era um dia meio chuvoso, frio, e eu percebi que tinha um homem no portão, esse homem descia, eu percebi que tinha um outro na esquina também, parecia uma pegadinha, sabe, alguma coisa que ia acontecer, e eu comecei a orar, e falar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, acaba os seus anjos, Senhor, não é assim? E, de repente, meu irmão desce, meu irmão está no segundo andar, ele desceu, e quando ele desceu, porque eu estava escondida lá na cortina, eu falei: meu Deus, ele desceu. Tipo assim, não desce. E ele desceu, e quando os caras perceberam que ele estava no terreiro, eu comecei a ver eles fazendo sinais entre eles. E o que estava na esquina, que era o que eu mais via, fazia vários sinais. E eu abria a janela, e os caras me viram, volta. E ele assim, eu volto. Eu não sabia o que ele estava entendendo, e ele não sabia o que estava acontecendo. Eu sei que ele voltou, obediente. Me mandou uma mensagem, falou assim: tem uns caras, julgou coisa aqui dentro, e eles querem pegar um negócio de qualquer jeito e tal. Aí falou assim: não, aí vamos deixar esse trem para amanhã. Aí, como assim deixar para amanhã? Eu voltei para o quarto, o Alexandre falou assim: deita e dorme. E não vai mais naquela janela. Aí eu cheguei no quarto, assim, o Miguel já estava lá no quarto dormindo, como nós deveríamos dormir. Deitado eternamente em berço esplêndido. E eu olhei para a cara dele e falei assim: dormir? Como que eu vou dormir? O perigo está lá fora, a ameaça. Se a gente não atender, eles vão pular aqui. Se a gente for lá, pode acontecer alguma coisa com a gente. Aí, irmãos, eu fui e falei assim: um relógio de oração. O relógio de oração, quem está agora na escala, meu Deus, fui lá no relógio de oração. Né? Quem que é o irmão? Porque eu não queria pôr no caso de oração. Imagina se eu falasse assim: irmãos, ore por nós, que tem uma ameaça no nosso... O que ia virar, né, irmãos? E eu pensei: minha mãe também está no relógio de oração. Aí pronto, aí sai minha mãe também, né? Aí, o que acontece? Aí eu vi que era a Lica, a última que tinha orado. Entrei em contato direto com a Lica, em nome de Jesus, Lica. O Alexandre lá, nem sei, né? Ele estava orando, ele é diferente de mim. Eu falei: Lica, em nome de Jesus, Lica, ora para nós, Lica, que está um povo ameaçando a gente na porta. E a Lica, gente, depois, se você quiser, eu mando a oração para vocês. Que oração que ela fez, eu fiquei assim, parecia uma juíza orando, sabe? Meu Deus! Eu ouvi aquela oração e falei: Senhor, que bênção que essa Lica é. Mas aí, mesmo terminada a oração, eu falei: Senhor, não vou aguentar, Jesus. Semana passada eu orei falando da paz, que a paz do Senhor ia guardar o nosso coração. Olha aí a minha situação, estou sem paz, meu Deus, o marido quer que eu deite e durmo, como? Aí, quando eu comecei a falar assim, eu já não estava esquentando se tinha alguém dormindo ou não. Eu comecei a orar, Senhor, e comecei a orar. Só que quando eu comecei a orar, o Salmo 91, que o Rodrigo começou a falar aqui no início, veio todo na minha cabeça.
E eu comecei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E meu marido lá na cama, assim, né? E o Miquel dormindo e eu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Irmãos, o salmo veio todinho. E eu fui orando. E aí, depois que eu terminei o salmo, eu comecei a ir. Aí eu peguei o celular, a Lica tinha acabado de me mandar o Salmo 91 recitado. Quando eu vi aquilo, eu falei, Deus, você está falando comigo? Meu Deus, que experiência tremenda de madrugada, que coisa horrível, mas que coisa maravilhosa, meu Deus. Aí, sabe o que eu fiz? Eu já não estava nem aí se alguém ia acordar, se o Alexandre ia mandar eu calar a boca, nada disso, mas quando eu estou orando, ele não fala nada não, ele fica caladinho, né? Ele tem um jeito dele de orar. Aí eu coloquei o Salmo 91 lá para recitar bem alto, pouco importante se o Miguel ia acordar ou não, e aí a irmã ia recitando e eu também, e aí, irmãos, eu deitei e dormi. Ai, meu Deus! Que coisa horrível eu tinha vivido, que desespero, mas também que experiência maravilhosa. E no outro dia, 6 horas da manhã, o interfone tocou. Eu, moço, a minha mãe, quê? Você jogou o trem aqui? Você não tem vergonha, não? Ô mãe, você não escutou o telefone tocar? Eu não. Eu pensei, se fosse a minha mãe, ia ser totalmente diferente. Mas eu tive uma experiência com Deus tão profunda naquele momento. A palavra de Deus foi meu remédio. Foi ela que mandou o medo embora. É por isso que eu estou dizendo para você nessa manhã, para o medo, para a depressão, para qualquer sentimento ou tormento que você esteja vivendo, a palavra de Deus é remédio. Você pode proclamar ela como esse remédio. Sabe, deixa eu te dizer, não existe na Bíblia 20 razões para você não ter medo. Não existe, existe apenas uma só. Não temas, eu sou contigo, é suficiente. Está lá na Bíblia. E sabe, essa palavra que está aqui escrita, Deus quer que ela venha para cá e vire experiências com você. Esses dias o Miguel falou comigo de manhã essa semana, mãe, Jesus não existe. Isso é historinha, mãe. Eu falei, não, menino, o que é isso? Jesus existe sim, mas ele não fala, mãe. Eu falei, esse dia, Deus só fala com esse menino. Porque já é a segunda vez com ele, fala comigo que o Senhor não fala. Da primeira vez ele até falou assim, ó, Jesus. Ainda fez assim, irmãos. Viu, mãe? Ele não falou. E eu falei, ele fala no seu coração. E quando ele falar, você vai ter certeza que é ele. Mas essa semana ele falou de novo comigo e ele não fala. Eu falei, ele fala. Ele fala na palavra que eu leio para você todos os dias. Ele fala através da Bíblia. Miguel, quando eu oro com você, ele está falando na Bíblia com você. Aí isso aqui que ele me falou? Ah, agora eu entendi. Mas nós também precisaríamos ouvir isso nessa manhã, que ele fala. Ele fala através da sua palavra. Eu me lembro quando eu tive a embolia pulmonar, irmãos, quis me colocar naquele tubo para fazer a tomografia, para ver o grau da embolia. Eu custei a deitar naquele aparelho de tanta dor, porque a dor vinha quando respirava, você não para de respirar 1 minuto. 4 acessos no braço, entrando naquele tubo com um monte de medicação. Meu coração começou a disparar. Aquele medo que eu te falei do Salmo 91, eu esqueci de contar para vocês, a minha garganta secou. Eu não tinha saliva, não. Meu joelho tremia assim, ó, parecia que realmente, agora eu entendo quando o povo fala que o joelho treme, o passo trôpego, o joelho vacilante, parecia que o joelho não tinha encaixe, não. Eu falei com o Alexandre, mas você não está entendendo, eu tô com a garganta seca, e as minhas pernas estão tremendo, eu acho que eu estou passando mal. Sério, mas eu nunca senti um medo como esse. Quando eu entrei naquele aparelho, eu falei, Senhor, eu estou sentindo medo demais. E sabe o que veio na minha mente? Uma palavra do Senhor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque confia em ti. Foi a palavra, o meu remédio, foi ela que acalmou o meu coração. E nessa manhã, meu irmão, eu quero dizer para você, não deixe o medo ditar regras para você, não deixe o medo dizer como você deve se comportar. A palavra de Deus diz no Salmo 118, verso 6, Deus está ao meu lado, eu não vou temer. A palavra de Deus está conosco.
Ele é o verdadeiro amor que lança fora o nosso medo. Deus ama todas as pessoas, nós sabemos disso, mas Deus quer que você tenha uma experiência pessoal com o amor dele. Ele quer que você tenha essa experiência. Deus está ao meu lado, não temerei, não temas, eu sou contigo, nunca te deixarei, nunca te desampararei, eu estarei com você pelos séculos dos séculos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não temas, essa expressão está 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia. Para que você não tema. Tem uma para cada dia. Tem um comprimido para cada dia, uma dose diária para cada dia, para que você não tenha medo. Elias tinha retrocedido com medo, mas Deus tinha chamado aquele homem para guerras. Deus tinha chamado aquele homem para lutas. Deus tinha chamado aquele homem para batalhas. E ele diz, sai para fora, porque você não está sozinho na sua dor, no seu sentimento. Que caverna que você está vivendo? Talvez seja de um sofrimento, como depressão, medo, sei lá. Acreditando que não tem mais solução para a sua vida. Você não está sozinho, Deus está falando com você nessa manhã. Nós podemos passar por tribulações, mas não permanecer nas tribulações. Nós podemos passar por dificuldades, mas não permanecer nas dificuldades, não. Esse não é o propósito de Deus para os seus filhos. Você pode estar trancado com a culpa nessa manhã. O que é a culpa? A culpa é uma cobrança excessiva, insistente, que atormenta por alguma coisa de errado que você julga que fez. Em um primeiro momento ela é importante, porque ela nos leva ao arrependimento, mas existem aqueles que vivem trancados com a culpa e corrigem os filhos em nome da culpa. Às vezes precisa aplicar uma repreensão no filho, por exemplo, mas não aplica, porque fica o dia inteiro fora de casa trabalhando, se sente culpado por isso, e aí fala, eu não vou corrigir o menino agora, né? Porque olha, você fica em casa, fora de casa o dia todo, e agora que eu chego eu vou corrigir o menino? Está entendendo como é que a culpa, às vezes, ela é danosa na nossa vida? Pois é, mas só que há pessoas que não conseguem se desvencilhar dela, mesmo sabendo que Deus é maior que o nosso coração, Deus é maior do que aquilo que nós sentimos. Tem gente que confessa o pecado, pede perdão e pega a culpa e vai embora. Tranca-se com a culpa, convive com ela, mesmo sabendo que a palavra de Deus diz que Deus é maior que o nosso coração, que o nosso coração é enganoso, e mesmo assim tem pessoas que não conseguem se desvencilhar da culpa. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as manhãs, quando você acordar, que a palavra de Deus seja seu remédio. Faz a sua tenda do encontro todas as manhãs, arma ela. Todo dia vai construindo a sua tenda do encontro. A sua tenda do encontro com Deus começa aqui, ó, pela palavra. Faz dela remédio. Ao invés de acordar pela manhã e pensar nos problemas, no tormento, na culpa, no sofrimento, na dor, seja lá o que for. Pense assim, olha, Deus me ama, está escrito aqui, abre e lê. Lê para você e para mais alguém que estiver lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não que nele crê não pereça. Entendeu? Fala sozinho. Qual que é o problema? Tem gente lá perturbando, então que eles escutem. Tem gente lá perturbando. O mundo espiritual nos rodeia, irmãos. Muitas vezes eles estão lá aguardando para nos perturbar. Leia. Então está escrito aqui, se essa palavra é verdade, ele morreu por mim. Então quer dizer que Jesus carregou a minha culpa lá na cruz do Calvário. Entendeu? Entenderam? Essa é a verdade dessa manhã. E Deus tem um plano na minha vida. Eu só posso ser pequeno, posso ser falho, cheio de imperfeição, mas sou vaso na mão do oleiro. Ele quebra, ele amassa, ele faz de novo, ele pinta, ele borda, ele faz o que ele quiser. Eu sou vaso, tenho um plano na minha vida, ele está operando e eu vou esperar que aconteça uma coisa boa comigo nesse dia. Porque Deus, nessa manhã, renovou suas misericórdias sobre a minha vida. Lá na tendinha do encontro. Lá. Onde acontece o seu encontro pessoal com Deus todas as manhãs. Não faz isso uma vez só, não. Faça isso quantas vezes for necessário. Todas as vezes que o tormento vier, a culpa, o sentimento, seja lá o que for o seu sofrimento, cada um sabe da dor que carrega no seu coração. Eu posso não saber nominar a sua dor, mas você sabe qual é a sua dor.
Então chega lá, usa esse remédio sem moderação. Entendeu? Pode usar muito, mas muito. Não acaba e não é caro. Sabe? Não é de graça, né? Tem preço. Mas você recebeu gratuito. Está aqui, o remédio está aqui. O remédio está aqui, usa ele. Então fala uma vez. Quando o tormento vier, fala uma vez. Quando o tormento vier, fala duas. Recita o Salmo 91, se precisar o 92, 93, 94, até que você vai se enchendo dessa verdade. E o mundo espiritual vai entendendo que é isso que você vai acreditar. E as setas vão embora, vão se revertendo. Vai declarando isso. Vai declarando assim. Porque Jesus fez o uso da palavra de Deus para vencer Satanás. Isso quer dizer que nós também devemos fazer o mesmo. Foi com isso aqui que ele venceu. E está na minha mão, na sua mão, o remédio para curar a nossa dor, nossas enfermidades. Está aqui o remédio. Está aqui. Come. O que você está vendo? Come. É remédio, é alimento. O que você está vendo? É um livro qualquer fechado. Mais um para ler. Mais uma. Não, é remédio. É cura. O que você está vendo? Sabe, irmãos, esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, quando a gente fica muito temeroso com o diabo, com as coisas que ele está fazendo, ele está atormentando a gente, você não está percebendo. Mas, quando você começa a se apropriar dessa palavra, e ela vai encarnando na sua vida, quando você acorda de manhã, você é um terror, irmão, para o inferno. Quando o diabo e seus demônios começam a ver, meu Deus, ele pôs o pé no chão. Meu Deus, eles começam a rastejar para os buracos, e ir embora. Meu Deus, eles acordaram. Meu Deus, eles estão fora da cama de novo. Eles não vão falar, meu Deus. Eles vão falar, socorro, misericórdia. Nem misericórdia, né, irmãos? Eles vão falar, raios. Raios duplos. Eles estão fora da cama de novo. O terror acordou. Porque o Senhor está conosco. Tenha revelação. Deus te ama. Você sabe disso, mas você precisa de uma experiência com essa revelação, com esse amor de Deus. Não deixe que nada obscureça esse amor na sua vida. O seu Pai cuida de você e Ele está todo dia com você de várias formas, inclusive através da sua palavra, te dando argumento, te dando a palavra certa para você proferir, te revestindo de autoridade. Irmãos, existe um grande perigo na nossa vida de nós acostumarmos com o sofrimento, sabia? Acostumar com a dor e não desejar mais nenhum alívio, não esboçar desejo de alívio nenhum. A gente tem uma tendência de acostumar com as coisas ruins, com o sofrimento, com a dor. Isso pode acontecer porque já levou muito tempo, por causa de um desgaste emocional, porque você se acomodou, porque as tentativas todas que você tentou foram infrutíferas pela falta de ânimo. Quando Jesus encontra com o paralítico de Betesda lá, João 5,6, ele fala para ele assim, você quer ficar curado? Irmão, essa pergunta é muito estranha de Jesus, não é? Quando ele encontra os dois cegos lá em Jericó, tem Mateus 20:32, ele fala assim, o que vocês querem que eu faça? Meu Deus, está tão na cara, está tão óbvio. No caso do paralítico, ele estava ali, tinha 38 longos anos, deitado, sempre à espera de uma alma caridosa que pudesse chegar e julgar ele lá. Era um drama de 38 anos. Era uma espera de 38 anos, sabe? Mas será que ele não estava acostumado com aquela situação? Será que ele já tinha acostumado com aquela dor? Será que ele já tinha acostumado com aquela incômoda situação, com aquela dependência das pessoas, com aquela terrível imobilidade física? Será que ele já tinha acostumado? A pergunta de Jesus é válida ainda para hoje, sabia? Para você que está aqui me ouvindo, aqui e na sua casa. A pergunta ainda é válida para hoje. A pergunta é, a um casal que está prestes a se separar, sabe, vocês querem que eu ajunte vocês outra vez? Parece óbvio, né? Você quer que eu ajunte outra vez? Você quer que, a um alcoólatra ele diz, você quer que eu te liberte do álcool? Parece óbvio, né? A um drogado, você que quer que eu te liberte desse vício? Parece óbvio, né? Parece óbvio. Você quer que eu restaure a sua identidade sexual?
parece óbvio, né? Mas nessa noite, nessa manhã, ele te pergunta. A um pecador, você quer que eu te perdoe? A um demoniado, você quer que eu expulse esse demônio aí mesmo? Você quer que ele vá embora? Porque tem hora que você fica ali pelejando, mas a pessoa não quer que ele vá embora, não. Ela quer que ela fique. Você manda ele embora e ele volta, sabe por quê? Porque ela quer que ele fique. Porque ela se acostumou com aquela situação incômoda, infeliz, de sofrimento na vida. E nessa manhã Deus está te perguntando sobre essa sua dor. E você quer que eu faça alguma coisa sobre isso? Veja como que é o nosso comportamento. Às vezes na nossa vida a gente é assim, olha. Para se defender da dor, o que a gente faz? A gente solta os cachorros, apaga as luzes, fecha as cortinas e fica ali, com as portas trancadas. Com chaves, trancas e medos. A gente fica ali, naquele lugar. Quietinho, sem movimento. Sem ligar a luz nem nada, no escuro mesmo. A gente fica ali, naquele lugar pouco arejado, para que ninguém perceba que nós estamos em casa, ninguém desconfiar que a gente está ali. Isso tudo é uma tentativa de nos proteger contra a dor, mas, na verdade, também nós estamos nos protegendo de receber alegrias. Porque aquele que evita contato com a vida também está fugindo de se abrir para possibilidades novas, mas nós ficamos ali, permanecemos trancados. Ali, ó, nesse lugar ninguém entra. Quem sabe é o porão, né, pastor? Nesse lugar ninguém entra. Aqui no porão eu estou protegido. A porta está trancada, tem fechadura, tem reforço em cima e embaixo. Você não quer visitas, você não quer que ninguém te procure, você não quer amolação, você não quer pensar, você não quer mudar. E por conta disso ninguém aparece também. Você some no mapa, ninguém nem te vê. Sacode o globo, você nem cai. Sumiu, desapareceu. É isso, você deu um perdido mesmo. Você não quer que ninguém saiba. Mas, de repente, eu amo essa expressão, de repente, alguém bate na porta. Quê? Esses dias eu estava falando para o Miguel que antigamente, quando não tinha campainha e nem cachorro à vista, né, porque os cachorros faziam a função da campainha também, né? As pessoas batiam palma. Ô, fulano, chama pelo nome, ciclano. Ô, fulano. Você lembra disso, irmão? Ninguém mais está fazendo isso por aí, né? Não era assim, irmã Marinha? Então, de repente, alguém bate lá nessa porta, grita seu nome, ó. Você se aborrece, irrita. Nossa, Deus, não marcou. Chegou sem falar. Eu não quero conversar com ninguém. Tampa os ouvidos. Meu Deus, não se levanta, está quieto. Você não quer ser importunado. Mas, de repente, né, o som não para e você vai lá, muito a contragosto, chega na porta, abre a tampinha do olho mágico. E quando você vê quem está lá fora, eu achei que ele estava dentro. Ele está do lado de fora. Meu Deus! A pessoa que está lá fora é fora de série e você achou que ela estava dentro lá, mas não está, está do lado de fora. E depois de muita hesitação, você vai lá e abre a porta. E aí essa pessoa, ela olha para você e diz assim, eu vim fazer uma refeição com você. Será que a gente pode comer alguma coisa? Eu trouxe aqui o bolo da Ana Kerne, né? Os docinhos da Iris. Eu passei na padaria e comprei um negócio, saiu agora o pão quentinho. Vamos comer juntos? Ai, irmãos, eu chorei muito quando eu estava pensando sobre isso, sabe? O quanto Deus quer compartilhar a vida conosco. Quanto Deus quer sentar na nossa mesa, comer com a gente. Quanto Deus quer fazer uma refeição junto conosco. Quanto o Senhor quer compartilhar conosco a sua vida. Quanto. E graças a Deus, porque a gente escutou e abriu a porta. Aí, quando você está ali diante daquela pessoa que trouxe aquelas coisas todas que você não via há tanto tempo, e aí você lembra daquela palavra que ele disse lá para a igreja, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E eu vou comer com você. E você vai? Ele não veio falar nada, não, ele veio comer. Porque foi assim. O coração dos discípulos queimava quando ele estava com eles falando, não é? Ele estava lá comendo e o coração... Olha, e não era? Que na hora que ele estava aqui, nosso coração estava queimando, uma coisa estranha. E quando ele entra e começa a comer comigo, sabe o que começa a acontecer? A esperança
que estava no zero começa a despertar. E aquela reação que antes eu não tinha começa a aparecer. A esperança se renova e, de repente, aquela comida, sabe, eu já viro para ele e falo assim, eu quero ser perdoado. Eu quero ser curado. Eu quero sair dessa. Só porque eu deixei ele entrar e comer comigo. Nessa manhã, ouça a voz do Senhor que está batendo. Nessa porta da sua vida que está trancada, Ele trouxe uma refeição gostosa e Ele quer comer com você. Ele está te convidando à mesa. Ele quer saciar a sua alma. E quando nós somos saciados por Ele, começamos a ter vida e desejar a mudança que Ele pode provocar na nossa vida. Deus, irmãos, Ele não quer ficar do lado de fora apontando caminho, não. Ele não é poste de sinalização, não. Ele está ao nosso lado, Ele caminha conosco. Deus não quer ficar do lado de fora assim, aqui, vira ali, é lá. Não, Ele está dentro, Ele quer ficar dentro. E se hoje, de repente, em algum momento, Ele está fora, você abriu aí e assustou, porque achou que estava dentro e Ele está fora, essa manhã é amanhã, para que nós venhamos abrir a porta e deixar Ele ceiar conosco. Feche os seus olhos agora. E porventura não queimava o nosso coração enquanto Ele falava? E se você quiser ser ministrado ainda mais, ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. ah, Jesus, Eu não vou parar, não. gastarei minha vida Aos teus pés. Não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha Se você quer ser ministrado, eu te convido aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos cantar essa canção, vamos declarar. E se existe algo, alguma dor, algo que o Senhor está falando com você nessa manhã, está batendo aí na porta do seu coração, nós queremos ministrar sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Deixa queimar. Vem, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Ele está te chamando. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa Ele cear contigo. Deixa queimar. Deixa queimar. Não, eu não vou parar. Não. Aos teus pés. Não, diga para Ele. Não, eu não vou parar, eu não vou parar. Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito Oh, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deus, nós ministramos, Senhor. Eu tenho fogo cerrado em meu Nós ministramos, Senhor. que não me dá descanso. Deixa Ele cuidar dessa dor.
só queremos ser. Muitos querem suas mãos e Nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Nós te bendizemos nessa manhã, Senhor. Porque temos a Ti, Senhor. Porque temos a cura, Senhor. Tu és a cura. Tu és o Senhor das nossas vidas. Eu louvo o Senhor. Eu te bendigo pela essa palavra poderosa, santa, que é a Tua palavra para sarar, para curar, para libertar e para restaurar. Que o Senhor abençoe aqui nesse lugar, aqueles que estão diante da Tua presença e aqueles que também estão em suas casas agora, que estão colocando diante do Senhor os seus corações, Senhor. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece a sua dor, o Senhor conhece o seu sofrer, o Senhor conhece e o Senhor está batendo a porta do coração para entrar e fazer algo tremendo, maravilhoso, para renovar a esperança, para trazer alegria, fé. Nós não estamos sozinhos nas nossas dores, Senhor. Que o Senhor possa abençoar assim o seu povo. No nome e na autoridade de Jesus, nós não vamos parar, nós não vamos parar, nós não vamos parar, porque o Senhor está conosco. Em nome do Senhor Jesus nós te louvamos. Amém, amém e amém.